Eu quero ler um texto que se encontra em 1 de Reis, capítulo de número 19, os versículos de 1 a 4. Então está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Você já se sentiu intimidado por alguém ou por alguma situação? Provavelmente sim, não é? Olha que essa questão da intimidação ocorre com todos nós e começa mesmo lá na nossa infância, através de um coleguinha lá no colégio, através de parentes, aquele primo, às vezes é a intimidação que vem pela força, não é? Uma força física que sobrepuja a sua. Às vezes é intimidação porque você é alguém muito tímido e se envergonha de certas situações, mas nós passamos por isso desde nossa infância e como é chato, como é constrangedor quando estamos intimidados, não é verdade? Essas experiências ocorrem com todos nós. Mas esse texto demonstra como o profeta Elias se sentiu intimidado pelas ameaças de Jezabel. E aqui nós já estamos entrando em um nível de intimidação que paralisa a nossa vida. E de uma forma assim, muito genérica, nós estamos vendo pessoas, não é? E aí nós podemos falar de pessoas cristãs, não cristãs, pessoas que estão paralisadas na vida por causa de intimidação. Mas se a gente trouxer para o nosso contexto, o contexto de servos de Deus, de cristãos, de pessoas que vivem a fé a cada dia, mesmo nesse contexto, nós estamos lidando com pessoas que estão paralisadas no seu chamado, no seu ministério ou em qualquer área de suas vidas por causa da intimidação. Perceba como esse assunto é sério. Olhe como essas coisas trazem uma gravidade e comprometem o teu futuro. E é por isso que nós precisamos conhecê-las, porque conhecendo-as, estaremos conhecendo aqueles que são os nossos inimigos. E olha, como é interessante você descobrir, perceber estes acontecimentos desfavoráveis na vida de homens tão tremendos, como no caso aqui o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem tremendo. Olha, nós temos assim nos inspirado como pregadores na vida de Elias e temos ministrado muitas mensagens na vida, na coragem, na fé, no despreendimento, na ousadia de Elias, no espírito de Elias, na santificação da vida de Elias, um baita homem de Deus. Mas aqui e agora nós estamos vendo este servo de Deus, este profeta tremendo, este ícone da antiga aliança, completamente intimidado por uma ameaça da rainha Jezabel. Saiba que a intimidação trabalha contra a nossa mente e espírito, produzindo confusão, frustrações e instabilidade emocional. Olha aí, o que é que ela produz? Confusão, ela produz frustração e ela produz instabilidade emocional. E quando chegamos a este ponto, de confusão, de frustração, e quando chegamos a este ponto de instabilidade emocional, sabe o que acontece? Qualquer olhar diferente, basta isso, um olhar diferente, uma palavra condenatória, uma palavra mais dura, até mesmo às vezes a reprovação com um gesto. Basta alguém olhar para você em alguma situação e balançar a cabeça com aquele gesto de reprovação
e você já se sente intimidado por aquilo. Você já se sente refém daquele ato, refém daquela palavra, refém daquele olhar, porque você já está abalado com a intimidação. Já produziu confusão, frustração e levou a um desequilíbrio emocional na sua vida. Olha como as coisas, elas vão tomando uma proporção cada vez maior do ponto de vista aqui negativo, quando nós permitimos ser dominados por sentimentos como esse. Agora então eu quero falar como a intimidação, ela atua contra nós. Então ela atua nos desestabilizando emocionalmente, pois estamos amedrontados. Olha o que acontece na vida do profeta Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. O texto que nós lemos, no capítulo 19, verso 3, nos informa que Elias temeu, e temendo ele fugiu. Ele estava desestabilizado emocionalmente quando ele recebe aquele recado da rainha Jezabel, que disse: assim como tu fez com a vida dos profetas de Baal, eu farei com a tua vida. É uma ameaça de morte. E a palavra de Deus diz que ele se levantou e para salvar a sua vida ele fugiu. Ele saiu sem rumo, ele saiu meio que desesperado, ele saiu sem consultar a Deus, ele estava aqui desestabilizado emocionalmente, porque o medo tomou conta do seu coração, e o medo está na raiz da intimidação, pois somos intimidados por aquilo que nos amedronta. Olha que talvez esse seja o teu problema. Você está amedrontado e isso te intimida e te impede de avançar, te impede de conquistar, te impede de ir além dos limites atuais. Vemos bem isso em um texto que está lá no livro profético de Isaías, no capítulo de número 7, os versículos 1 a 2, que fala sobre uma tentativa de invasão a Jerusalém. E quem queria invadir? O rei da Síria. Olha que a Síria era uma nação terrível naquela época. E também o rei de Israel. E diz o texto sagrado: sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais. Olha, percebe essa expressão, ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque com o vento. O impacto dessa notícia amedrontou a vida do rei e a vida de todo o povo. Eles temeram e isso os intimidou. A palavra de Deus, ela vai mostrar que Deus interveio e não permitiu que acontecesse essa invasão. Mas antes da intervenção de Deus, antes de Deus usar o seu profeta Isaías, no caso específico aqui, para trazer alento, trazer boas novas ao coração do rei Acais, tranquilizá-lo, porque isso não iria acontecer, Deus não permitiria, ele se amedrontou, ele foi abalado emocionalmente. E eu acho muito interessante a expressão que é usada aqui: e o coração do seu coração e o coração do seu povo ficou agitado. E parecia o quê? Parecia as árvores do bosque com o vento. Olha só, isso para falar da intensidade, do abalo emocional que eles tiveram a receber essa notícia. Olha, eu quero dizer algo a você muito importante. Nós precisamos nos preparar na fé, no Espírito Santo, para lidar com situações como essa. Sabe por quê? Porque nós também estamos sujeitos às más notícias. Nós estamos sujeitos àquelas notícias que vêm para nos abalar, que mexem conosco, que vêm para nos desestruturar. E isso promove uma grande intimidação. E parece que o inimigo usa sempre essa estratégia, né? A fim de nos deter,
a fim de nos abalar, a fim de comprometer a nossa caminhada. Quando temos medo, em quem estamos crendo de fato? Em Deus ou em nós mesmos? Porque quando chegamos a esse nível de abalo produzido pelo medo, parece não haver uma confiança em Deus. Parece que nós tínhamos depositado a nossa confiança em nós próprios. E agora fomos abalados com notícias como essa. E entendemos que somos muito menores do que o problema que está aí, do que a situação que está aí. Mas uma segunda coisa, atua também minando nossa autoestima. Nós precisamos de autoestima para seguir em frente no propósito do Senhor para as nossas vidas. Você precisa acreditar que pode vencer, acreditar que pode ir além dos limites atuais. Por quê? Porque Deus está com você. A nossa autoestima não tem base nas nossas capacitações. É um pouco diferente a interpretação daquilo que se tem como conceito de autoestima lá fora, que é, com certeza, quando a pessoa olha para si e diz, eu posso. Mas nós que temos a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fazemos uma declaração um pouco diferente. Nós podemos sim, podemos até todas as coisas, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eis aí a diferença. Nós temos a base da nossa autoestima no investimento de Deus na nossa vida, na graça de Deus, no poder de Deus, na presença do Espírito de Deus na nossa vida, no conhecimento da palavra de Deus que nos foi revelada, nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus. Então nós somos cheios dessa autoestima, produzido por uma confiança plena naquilo que são os propósitos, ou o propósito de Deus para a nossa vida. Que maravilha! Agora perceba, qual era o pensamento de Elias, quando ele afirmou, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava dizendo, eu não sou melhor para suportar esta luta, eu não sou melhor do que ninguém, não conseguirei também, eu não vou conseguir alcançar êxito nessa jornada, porque quando você perde a autoestima, e isso significa dizer que você perdeu a confiança no alicerce que sustenta a nossa autoestima. Ele por um momento vacilou na fé, ele por um momento descaiu da sua posição de fé. Não quer dizer que ele abandonou a Deus, não quer dizer que ele deixou de ser um crente na pessoa de Jeová, mas significa dizer que a sua fé estava abalada e abalou a sua autoestima. E nós precisamos ter cuidado com isso. Uma outra situação atua produzindo timidez. Onde estava o ousado Elias, que desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo, que Acabe havia levantado para adoração em Israel? Onde estava aquele Elias do desafio, que chamou estes profetas a um grande desafio no Monte Carmelo, ele contra estes 850 profetas? Onde estava o Elias que disse a Acabe, vai chover, quando há mais de 3 anos não havia chuva em Israel? Então este era um homem ousado, mas quando somos intimidados, quando o medo entra e vem a intimidação, então, queridos, há uma tendência de perdermos a ousadia e entrarmos dentro de uma condição de timidez que vai determinar as nossas atitudes. Imagine alguém que conhece a Cristo e agora se empolga em estar com Ele, em amá-lo, em servi-lo, em produzir frutos, em frutificar. Então ele começa a sua jornada de vida cristã e vem a intimidação por aquela crítica depreciativa, você não vai conseguir, isso é fogo de palha, você não vai para lugar nenhum, eu conheço você, você é um empolgado, mas logo logo essa empolgação passa. Às vezes até mesmo dentro do contexto da congregação, alguém diz, olha, eu sei que você até deseja cantar, mas cadê voz? Eu sei que você deseja tocar, eu desejo pregar, mas olha, você não tem habilidade para isso. E isso produz uma profunda intimidação. Todas as vezes que a pessoa pensar em subir ali, vai lembrar daquela crítica, vai lembrar de que alguém o censurou por fazer a obra de Deus.
É claro que nós precisamos nos preparar para fazer a obra de Deus. É claro que temos talentos e dons específicos, que temos vocações diferentes. Mas nós não podemos nos deixar intimidar pelas vozes que estão lá fora. Porque o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos capacita. E nós precisamos confiar nele e perder a timidez. Mas como isso abate a alma da gente, não é? Como essas palavras nos ferem, nos abate e produzem uma dificuldade no nosso avanço. Por quê? Porque a intimidação é isso. A intimidação é uma barreira diante de nós. Mas também ela atua inibindo nossa inteligência e nosso potencial criativo e os nossos dons de fluírem. Há uma palavra muito interessante nesse sentido que Paulo deu a Timóteo. Escrevendo a Timóteo sua segunda epístola, no capítulo de número 1, os versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo estava dizendo aqui, você está intimidado, talvez aquele jovem pastor, tomando conta da igreja em Éfeso, ele tenha ficado intimidado com as lideranças, tenha ficado intimidado com o ministério, tenha ficado intimidado com algumas ovelhas, não se sabe ao certo, mas ele não conseguia fluir nos dons. Assim somos nós também. Às vezes o processo de intimidação impede o fluir de nossas capacitações, da nossa inteligência, do nosso potencial criativo, porque nós temos medo de sermos então repreendidos pelo desejo de trazer algo novo, de manifestar algo novo, de criar algo novo, ou pelo desejo de que um dom que há em nós se manifeste. E quando isso acontece, os efeitos dessa intimidação são terríveis, irmãos. Inibe. Parece que a gente empaca e não consegue mais. A nossa inteligência, que é assim tão maravilhosa, porque ela nos é dada pelo Criador. O nosso potencial criativo é um dom de Deus. Deus nos capacitou. Ele nos deu a capacidade de podermos criar. Nós idealizamos coisas e as executamos, ou através de nós, ou de terceiros, mas enfim estas coisas se manifestam. Pense em alguém, você idealiza a construção de uma casa, então há algo em sua mente, você chama um arquiteto, o arquiteto então traz aquilo que é o seu pensamento, e ele coloca aquilo em uma planta, e você olha e diz, poxa, é exatamente como eu pensei, como eu sonhei. Então você entrega um engenheiro, e ele executa aquela obra, e por fim, quando tudo está pronto, você diz, foi assim que eu pensei. Mas quando você é intimidado, esse potencial, ele não flui. Se nós permitirmos que o inimigo nos intimide em relação ao nosso potencial, haverá uma perda muito grande em nossa vida, e não só esta perda dirá respeito a nós, mas também a todos que estão ao nosso lado. Você sabe por quê? Porque Deus te capacitou com dons e talentos para que você seja uma pedra de edificação na sua igreja. Que maravilha, irmãos. Na sua família, onde quer que você esteja, Deus vai usar seu potencial para abençoar outras vidas. Então tenha cuidado com isso. Satanás quer impedir seus dons, seus talentos de fluírem, mas Deus quer usá-los para o louvor da sua glória. É isso que nós precisamos entender. A intimidação atua matando nossos sonhos. Eu creio que Elias sonhou com uma reforma religiosa na sua nação, por décadas, desde o tempo do rei Jeroboão, que o reino do norte, ele abraçou a idolatria. Elias queria levar o seu povo à consciência, à restauração da santidade, do culto ao verdadeiro Deus, do serviço ao Deus vivente, lançando fora os ídolos, a idolatria e os falsos profetas. Ele sonhou, ele pensou que estas coisas, aconteceriam de pronto, porque tudo estava avançando tão bem, tudo estava acontecendo de uma forma, tão ampla. Mas de repente,
Parece que uma muralha estava no seu caminho. Essa muralha tinha nome. O nome dela era Jezabel. A rainha pagã, a rainha ímpia, que usada pelo inimigo, se levanta contra o profeta de Deus. E aí a intimidação faz com que ele, pelo menos temporariamente, abdique do seu sonho. Porque ele fugiu. E quando a gente foge dos nossos sonhos, nós estamos abdicando deles. E a intimidação, muitas vezes, é uma arma maligna para nos fazer fugir do caminho da concretização dos nossos sonhos. Isso é muito sério. A intimidação diz que você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus diz que nós em Cristo vamos conseguir. Porque nós somos mais do que vencedores e nele nós podemos todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que maravilha, irmãos, que coisa linda. É quando temos essa consciência, é quando temos esta força na nossa fé, não é? E também atua nos aprisionando. Ela atua nos aprisionando. Por fim, onde foi parar Elias? Se você der sequência à leitura do texto, você vai ver que Elias ele vai se refugiar em uma caverna. É para onde o inimigo nos quer levar, para lugares estreitos, para limitar o nosso avanço, para nos isolar, para impedir de que tudo aquilo que Deus tem posto na nossa vida se manifeste em prol do nosso futuro, em prol de abençoar outras vidas, porque Deus quer usar você, a mim, para abençoar outras vidas. Tudo que Deus nos tem dado, todos os potenciais que estão em nós, da parte do Senhor, não é só para nos abençoar e fazer feliz, é também, mas deve cooperar para abençoar outras vidas e para fazer outros felizes e para edificar outras vidas. Mas quando o inimigo consegue nos intimidar a tal ponto que ele nos leva a um lugar de isolamento, a um lugar de fuga, a um lugar estreito, a limites apertados, a gente não tem mais como abençoar ninguém, porque nós não podemos dar aquilo que não temos. Ninguém nesses lugares pode estar abençoado, porque foge daquilo que é a visão de Deus para a sua vida, que é o propósito de Deus para a sua vida. Deus não tem propósito de levar ninguém para lugares como esse. O propósito de Deus é te colocar em lugares espaçosos, aonde você vai manifestar o poder de Deus através de sua vida e você vai glorificar o nome do Senhor. Esta é a caverna do medo, é a caverna da estagnação. Este é o lugar para onde a intimidação quer que você vá, mas Deus não. Deus quer te dar a vitória. Então é importante que saibamos, como segundo tópico aqui, qual o propósito da intimidação. Porque a intimidação tem um propósito. E qual é o propósito da intimidação? O propósito da intimidação é que Deus não cumpra aquilo que é o projeto dele para a sua vida. E quando eu digo Deus não cumpra, porque existe uma parceria no cumprimento do propósito de Deus. Embora Deus tenha poder para realizar qualquer coisa, Deus não impõe isso a nós. Há uma parte que nos cabe, e para que cumpramos a nossa parte, nós precisamos viver a vontade de Deus, viver a palavra do Senhor, e não nos deixar deter por nenhum sentimento adverso, inclusive o da intimidação. Lembra do que eu falei no início? Está na raiz da intimidação o medo. Porque nós somos intimidados por aquilo que nos amedronta e somos impedidos muitas vezes de prosseguir, porque a intimidação, ela nos paralisa, ela nos leva a lugares isolados, a lugares estreitos. Satanás usa a intimidação como uma arma contra nós, para impedir de que avancemos. Isso é o que ele quer, isso é o propósito dele. E há com certeza, na vida de muitas pessoas, tem pessoas que têm este caráter intimidatório, como Jezabel. Ela intimidava os profetas, porque ela perseguia os profetas, ela ameaçava os profetas, e não estava aí um espírito bom, não estava aí uma boa disposição do seu coração. É claro,
existia um espírito maligno atuando através da vida dessa mulher. Pessoas que têm este traço intimidatório, muitas vezes são usados pelo diabo para trazer o medo e trazer a estagnação à vida de outras pessoas. Isso é muito triste, mas é uma realidade, e essas pessoas precisam ser libertas. Mas nós não podemos nos tornar reféns deste posicionamento intimidatório dessas pessoas. Deus não quer isso para a sua vida, não quer isso para a minha vida, porque Ele sabe que uma vez intimidados, nós não cumpriremos aquilo que é o propósito dEle, o desígnio dEle para as nossas vidas. Então, vem este último ponto. Como vencer o poder da intimidação? É claro que nós poderíamos abordar aqui vários textos da Palavra de Deus, falar sobre muito conteúdo bíblico e muita palavra de Deus para fortalecer a tua fé. Existe uma psicologia maravilhosa na palavra do Senhor, porque ninguém é igual a Deus. Deus te fez e Deus te conhece completamente por dentro e por fora. Então Ele sabe do que você precisa, e o que Deus fala é regra. Às vezes a gente vê essas mensagens de autoajuda por aí, 10 passos para isso, 15 passos para aquilo, 6 passos para colar, não é? Só que nós sabemos, queridos, que somos diferentes uns dos outros, mas quando nós estamos pregando o Evangelho, isso é regra para as nossas vidas. Então o que serve, a respeito da palavra de Deus, o que serve para você, serve para mim, porque isto aqui é a regra da parte do nosso Criador para as nossas vidas. E se nós então estivermos seguindo estes passos, nós vamos ser abençoados, embora isso não seja tudo. E o que é que a gente vê com base no texto? Como vencer, não é? Falamos que a intimidação nos aprisiona, nos leva para uma caverna existencial. Isso é uma realidade. E a palavra de Deus nos orienta a fim de sairmos, ou melhor, de jamais entrarmos nessas cavernas. Há uma orientação que vem da palavra de Deus. Eu vou me ater apenas no próprio capítulo e aquilo que Deus, não é, manifestou em favor do seu profeta. Então, diz o texto da palavra de Deus no capítulo 19, eu vou ler alguns versículos. Versículo 5 diz: deitou-se, falando acerca de Elias, e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 9: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículos 15 e 16, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. O que é que nós podemos extrair disso que está sendo aqui falado no texto? Em primeiro lugar, levante-se e não se deixe vencer pela intimidação. Levantar-se aqui é no sentido de se recompor. Talvez a intimidação trouxe um baque na tua vida, te fez desistir dos teus sonhos, te fez uma pessoa estagnada, pelo menos em alguns segmentos da tua vida, porque você foi intimidado pelo medo da exposição, pelo medo da vergonha, pelo temor de perder alguma coisa. Olha só, mas agora o Espírito Santo está dizendo a você: levanta-te, no sentido de você se recompor. Recomponha-se, recomponha-se, se coloque novamente em pé. Deus te quer assim, em pé. Se você está prostrado, não é pela vontade de Deus. Talvez você tenha sido intimidado pelos problemas que vieram à tua vida. São maiores do que eu, sim, de fato. Podem ser maiores do que você, podem ser maiores do que eu, mas não são maiores do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus, e não há nada demasiadamente difícil para Ele. Mas Deus quer abençoar a tua vida, e é necessário que você se recomponha, que você se levante. Foi isso que Deus disse, através do seu anjo, a Elias: põe-te de pé. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o chamado do Espírito Santo para você aí. Venha, levante-se, põe-te de pé, recompõe-te
porque Deus ainda tem muito a fazer na tua vida. Em segundo lugar, ouça o que Deus tem a dizer ao seu respeito. Deus diz ao seu profeta: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deus quer que estejamos em pé para ouvir a sua voz. Essa é a posição que Deus nos quer. E aqui eu não falo literalmente, é óbvio, mas eu digo, este posicionamento de fé. Nós precisamos estar assim, neste posicionamento de fé, e não lamuriantes: ai, coitado de mim, você não sabe da minha vida, pastor, quantas coisas ruins me aconteceram. Meus queridos, a graça de Deus está aqui exatamente para isso, para te dar vitória onde um dia você teve derrota, para te recompor e te abençoar em nome de Jesus. Então, nós falamos a respeito disso, que a intimidação nos aprisiona, nos levando por uma caverna existencial, e foi neste ponto, foi neste momento, que Deus quebrou o silêncio e falou com o seu profeta. E sabe o que ele disse ao seu profeta? O que fazes aí, Elias? O que você está fazendo? É como se Deus estivesse falando: este não é o seu lugar. É isso que Deus queria dizer a ele: este não é o seu lugar. Aqui está uma fala de reprovação. O que é que você está fazendo aí? O que aconteceu com você? Que você veio parado dentro dessa caverna? Não é este o lugar em que eu te quero. Há muito que ser feito e você precisa sair dessa caverna. Por isso, não deixe ninguém, te intimidar. Não deixe que ninguém tenha a última palavra sobre a sua vida. Quem tem que ter a última palavra sobre a sua vida é Deus, através da sua própria palavra, e o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Não deixa que os intimidadores tragam a última palavra e diga: você não pode, você vai ver, você vai fracassar, você vai se envergonhar e vai ser vergonha para os outros. Nada disso. Deus diz que você é uma pessoa abençoada para ir em frente, para alcançar o que Ele tem para a sua vida. O apóstolo Paulo diz lá na sua epístola escrita aos Filipenses, capítulo 3, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Então vá em frente e não se detenha por palavras intimidatórias. Muitas pessoas entram com problemas dentro da congregação, ouvem a mesma mensagem, elas estão em um mesmo contexto, participando de um mesmo culto. Algumas são fortalecidas e abençoadas, outras não. E sabe um grande problema na vida dessas pessoas que não são abençoadas? Elas estão até escutando, mas elas não estão dando ouvidos àquilo que o Espírito Santo está dizendo a elas. E essa é a diferença. Eu quero que você não só escute essa mensagem, mas que você dê ouvidos a isso. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o que Deus tem a dizer a você e acerca de você. E não dê ouvidos a vozes intimidatórias. Também confie na verdade de que há um futuro preparado por Deus para você. Deus manda que Elias saia da caverna, e Ele dá várias incumbências a Elias, mostrando assim que existia um futuro ministerial para Elias. Elias pensou que sua vida tinha chegado ao fim, que seria inevitável, porque se ele ficar lá, ele morreria. E agora Deus está dizendo a ele que a vida dele não está na mão de Jezabel, nem de nenhuma outra pessoa, porque a vida dele pertence a Deus, e Deus o estava guardando. Havia um futuro que estava sendo comprometido, não pela vontade de Deus, ou pela incapacidade de Deus, de fazer aquilo que tem falado acerca de nós, mas pela limitação que foi imposta pela intimidação. Então Deus estava dizendo: há muito que ser feito, há muito a se fazer. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Assim como havia uma expectativa celeste em torno da vida, do ministério de Elias, essa mesma expectativa está em torno de nossa vida, está em torno da nossa vocação cristã, está em torno daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você também. Não fique aí parado,
cavernas existenciais que nos limitam, não são lugares para nós. Nós somos chamados aos lugares espaçosos em Deus. E se há um futuro, então levante-se e continue a caminhada, continue a jornada, porque ela ainda será muito longa. Não aceite ficar prostrado ou ser limitado pela intimidação. É necessário que você mantenha a sua postura de fé e que não permita que o inimigo lance você por terra. Não desça os degraus da fé, você só tem que subir. Deus quer lhe levar às alturas e não que você desça. Mas então vem um inimigo usando as suas artimanhas, usando muitas vezes pessoas ou situações para te intimidar e impedir a tua caminhada, a tua jornada, o teu futuro em Deus. Mas nessa noite Deus quer que você saiba que ainda há coisas tremendas para virem à tua vida e Deus vai te abençoar. Creia na palavra do Senhor, não só ouça, mas dê ouvidos, ou seja, pratique aquilo que você está ouvindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te liberte de todo espírito de intimidação e que você viva o projeto de Deus para a sua vida. Você vai alcançar os seus sonhos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.